Sejam muito bem-vindos. O Congresso Crescer é um congresso que a gente faz desde a fundação do colégio. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito os professores, em especial a presença dos estudantes que ficaram aqui ou que vieram para a gente poder debater. A questão de paz humana tem a ver com agressividade, com violência. E muitas vezes a gente acredita que essa agressividade é um padrão fixo da nossa espécie. Mas, quando a gente faz estudos evolutivos, a agressividade, a violência, ela teve um papel muito significativo na sobrevivência dos nossos antepassados. Foi por conta desse tipo de resposta a determinados estímulos, respostas mais agressivas, que a gente superou, por exemplo, animais maiores do que nós, mais agressivos, mais violentos, e sobrevivemos e chegamos até aqui. Entendido que a agressão e a violência ela não faz parte da essência, mas sim um meio para se conseguir as coisas, e foi fundamental, a partir de agora é relevante entender que a consciência desses processos faz com que a gente possa alterar algumas respostas. Então isso mostra que a consciência, e principalmente o aprendizado, é uma ferramenta poderosa para a gente alterar os nossos comportamentos, né? Entender que ele é sempre uma resposta a um estímulo. Você modificando ou alterando os estímulos ao redor das crianças para que elas não estabeleçam como padrão sempre respostas mais agressivas, que é o que a gente observa em boa parte de outros animais. Nessa visão de cultura de paz, antes de falar de cultura de paz, eu tenho perguntado quem é um homem, e o homem, para alguns filósofos, é mau. E é a sociedade que impede ele de trazer essa natureza de guerra de todos contra todos. Agora, existem os caras que vão falar, os filósofos, que nós realmente somos bons por natureza. A sociedade o corrompe. A sociedade corrompeu a bondade natural do ser humano. Perdeu a bondade, a gente pode retomar essa bondade através da vontade geral. Da vontade geral de respeitar o outro. É a base da democracia. Então, qualquer estrutura, qualquer aula, qualquer prática de cultura de paz é o que nos torna humanos. Não é agressividade. O que nos torna humanos é sermos pacíficos, respeitando, humanizando. Porque só a partir da paz que nós temos o quê? Civilização. Se eu perguntasse para você se você está em paz hoje internacionalmente, você ia lembrar na hora de questões relacionadas à Ucrânia, relacionadas ao Sudão. Qual a dica que eu posso dar para vocês, né, em relação a isso? Quem eu sou diante dessa guerra que está a quilômetros de distância? É desejar essa paz entre nós internamente, como comunidade, internacionalmente. A gente precisa de pessoas que queiram, de políticos que desejam essa resolução através do diálogo. Isso é fundamental para a sociedade que está nascendo, porque as coisas não vão mudar. No mundo sem diálogo, se um país sem diálogo, estamos fadados ao fracasso. Por isso que, repito, vocês podem mudar. Apesar de transformações que acontecem ao seu redor, apesar de transformações que acontecem dentro de você, nós temos um encaminhamento, um propósito. E daí que o que a gente está vivendo hoje, com relação a inovações tecnológicas, com relação a mudanças de comportamento, porque a inteligência artificial tem feito cada vez mais parte da nossa vida, para que eu possa ser todo, eu preciso ser inteiro. E reconhecer que a inteligência artificial vai fazer parte dessa completude. Não tem como dissociar quem somos da presença dessa nova possibilidade. Esse assunto da inteligência artificial, ele abre espaço para a gente falar de vários assuntos. Quando a gente fala da tecnologia e o mercado de trabalho, nós passamos por várias mudanças tecnológicas nas últimas décadas. Gente, desde a década de 70, vários setores da indústria e da economia vêm se modernizando. A gente, por conta disso, viu uma revolução tecnológica que junta esses três conhecimentos, computadores, microchips e internet. A gente chama esse processo de quarta revolução industrial. Então, o que a gente está vendo hoje mudando no mundo em relação ao trabalho é
os empregos mais manuais, burocráticos, estão reduzindo. E a gente tem a criação de novos empregos. Talvez vários de vocês vão trabalhar na vida em algum emprego que nem existe ainda, que vai ser criado. A gente desenvolve as nossas qualidades humanas uma vez que nós colocamos elas em prática. Então essa ideia de que a prática é essencial para o ser humano é importante quando a gente para pensar sobre os nossos atributos humanos. A criatividade, a imaginação, as nossas emoções. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a razão que a gente ouve música, a razão que a gente se importa com letras de música, que a gente se relaciona com histórias e contos, é porque inconscientemente nós sabemos que um ser humano que viveu experiências humanas produziu aquilo, né? Seres humanos de pele e osso, pessoas de cérebro e coração, que sabem o que é rir, sabem o que é chorar, sabem o que é sentir. Experiências humanas. Quando o ser humano for apaixonado pelo que ele faz, e for apaixonado em querer pensar naquilo que ainda não foi pensado, o nosso futuro, a gente ainda estará no controle dele. Podemos criar, podemos ter na inteligência artificial a chance de poder otimizar coisas. Isso é maravilhoso. Mas o ponto que nos dividirá, né, de sermos humanos e envolvidos com a tecnologia é que nos tornará ainda mais humanos. Usar ao nosso favor para que a gente possa continuar criando, pondo na prática a nossa excelência, para que a gente possa continuar se renovando, se inovando e pensando naquilo que ainda nunca foi pensado, porque isso depende do ser humano e nunca vai depender da máquina. Ao longo do século XX, entre os anos 30 e 80 fundamentalmente, não existe no Brasil produção musical que não seja engajada. Pode ser um engajamento favorável a um determinado governo, pode ser um engajamento contrário àquele tipo de governo, àquela situação social, enfim, ou pode ser um não defender nenhum e nem outro lado. Então as músicas, na verdade, mesmo com a censura, né, e com a habilidade de grandes compositores, eram, na verdade, aí esse canal com a população para despertar mesmo, para acordar do que o Chico dizia: dormia nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Talvez hoje nós enxergamos as músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Luiz Gonzaga, de uma maneira até, de certa forma, me corrijam se eu estiver errado, mais preconceituosa da nossa geração em relação a essa nova geração da música. Por exemplo, o Emicida. É uma forma de representação? É. Mas a exigência mercadológica muitas vezes coloca na música um patamar totalmente diferenciado do que um patamar que a gente tinha em 50, um patamar de 60, um patamar de 70. Na maior parte dos grupos, o que você tem é uma tentativa de preservar a sua cultura. Não necessariamente está envolvida numa distribuição, numa questão mais mercadológica. Entende? Então a manifestação em si, ela acaba sendo mais importante do que uma consequência de exposição, por exemplo.